grande conflito entre o bem e o mal. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Acompanha-nos em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, o grande conflito entre o bem e o mal é transferido dos céus, habitação de Deus, no trono de Deus, para a terra. Quando Lúcifer, o anjo mais honrado entre todos os anjos, levanta-se em uma demanda contra Deus, acusando de injusto e de dar uma lei que não podia ser cumprida pelas suas criaturas. Nessa demanda, Deus então constitui a humanidade, os seres humanos, como os seus juízes, aqueles que deviam julgar entre Cristo e Satanás e darem a razão merecida a quem devia. Porém, Lúcifer dirige então todas as suas forças e intenções para atacar esses que seriam juízes, corrompendo-os da qualidade de juízes, da qualidade de guardadores da lei e tornando-os os mesmos transgressores da lei que ele havia transgredido. É nessa ocasião que entra Jesus Cristo, apresentando o seu plano da salvação para restaurar a humanidade da condição de pecadores, da condição de transgressores da lei para juízes. E para esse ato ser uma realidade, Deus usa então o seu plano, que é o plano da salvação. Pela primeira vez Deus apresenta esse seu plano da salvação logo no Éden, após a queda do homem, quando Adão e Eva sacrificam a primeira ovelha que representava Cristo Jesus, que devia morrer pela humanidade. E ao longo da história então o santuário é apresentado em miniatura por meio do sacrifício, do holocausto pelos patriarcas, até então que surge Moisés e o apogeu do santuário é apresentado à humanidade. Deus então escolhe o povo de Israel para que seja o elemento, ou seja, o instrumento para que essa verdade fosse pregada para todo o mundo. Israel, na sua função de missionário, de uma nação missionária que devia levar a verdade para o mundo, fracassa nessa sua missão em negar o plano de Deus, uma vida de santidade, uma vida de honra e de seguir os mandamentos de Deus. Então, por isso, Israel é levado cativo, é levado preso. Então, durante 70 anos, o povo de Israel passou um período de cativeiro, ou seja, de escravidão na Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor e seus sucessores. Porém, Deus prometera a esse povo, por meio de Daniel, que depois de 70 semanas, depois de 70 anos de domínio, eles voltariam para Jerusalém e reconstruiriam Jerusalém. E é nesse período que eles também deviam, então, reenfatizar, aceitar novamente o plano da salvação por meio do santuário na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos então aqui analisar o que diz a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 9, versículo exatamente 24. Diz assim: 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Deus então faz aqui uma profecia de que da libertação do povo de Israel, que é 457 pelo decreto de Artaxerxes, que levaria 2.300 tardes e manhãs até 1844. Então, dentro desse período longo da história, teria então 70 semanas determinadas especialmente para o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas para o teu povo. 70 semanas que corresponde a 1000, ou seja, 190 anos proféticos. Como é que chegamos a essa conclusão? Primeiro, uma semana corresponde exatamente a 7 dias literais. E 70 semanas corresponde a quantos dias literais? 490 dias literais, que aplicando o princípio profético vão nos dar 490 anos. Prezados irmãos, essas 70 semanas, 490 anos, seria para que o povo de Israel fizesse algo. Primeiro, uma vez, Jesus, questionado por Pedro sobre o perdão,
Pedro então pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Jesus lhe disse: 70 vezes 7. Se calculamos 70 vezes 7, vão dar exatamente 490 anos. 490 anos foi o período que Deus dá ao povo de Israel para que, em primeiro lugar, fazer cessar o sacrifício por meio de Cristo Jesus. Dentro das 70 semanas da profecia, Jesus faria cessar o sacrifício. Dentro das 70 semanas também parar, dar fim ao pecado. Como é que Cristo daria o fim ao pecado? A morte de Cristo expiatória na cruz é o pagamento, é a expiação para o pecado da humanidade. Ninguém precisa mais morrer eternamente, só morre aquele que quiser. A morte eterna foi paga na cruz por Cristo Jesus. Em terceiro lugar, para expiar a iniquidade, para que o pecado da humanidade fosse transferido, transportado no corpo de Jesus, como diz Isaías, e também para trazer a justiça eterna, para que Cristo, por meio da sua morte, por meio da sua salvação à humanidade, ele demonstrava ser justo e que Satanás, verdadeiramente a humanidade podia ver que Satanás é o culpado de todas essas coisas, e também selar a visão e a profecia, para que essa profecia de Daniel fosse cumprida, e a profecia do santuário. E também para ungir o santo dos santos. Nesse período das 70 semanas, Jesus Cristo devia ser considerado o Messias, o ungido, aquele que veio para salvar a humanidade. Porém, prezados irmãos, rejeitar a Cristo é a mesma coisa como rejeitar o seu plano da salvação. E rejeitar o seu plano da salvação é a mesma coisa como rejeitar o santuário. Mais uma vez está aqui então o nosso santuário. A primeira peça do nosso santuário encontra-se no pátio, que é o altar de holocausto. Depois temos a pia de lavar-se. Depois, dentro do lugar santo, temos em primeiro lugar a mesa dos pães asmos. Em quarto lugar temos então o altar de incenso. E em quinto lugar temos o candelabro com as 7 lâmpadas. E então entramos no Santo dos Santos, onde temos a Arca da Aliança com 2 querubins. E no meio, aí no propiciatório, onde aparecia a presença de Deus, o Shekinah. Esse é o santuário, esse é o plano da salvação rejeitado por Israel um dia e também que tem sido rejeitado por muitos de nós hoje. Vê o que a palavra de Deus nos diz no livro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versos 10. Vós que em outro tempo não eres povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Essas palavras é Pedro dirigindo aos gentios, como eram chamados pelos judeus, que dão descendência até nós hoje, que não nascemos, que não somos judeus ortodoxos, nascidos no sangue por judeus. Então Deus está dizendo que a minha salvação é universal. Todo aquele que aceita Cristo Jesus é nação santa, é povo eleito, é povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus transfere essa responsabilidade de levar a mensagem para aqueles que aceitam a Jesus, já não mais por nascer como judeu, mas aqueles que aceitam Cristo Jesus têm o dever de levar essa mensagem do santuário, da salvação, da entrega de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então, 70 semanas estavam determinadas para o povo de Deus. Então, 69 semanas levaria até ao Messias. Então, sobraria uma semana para completar as 70 semanas. Na metade da semana, 3 anos e meio, era o período que Jesus pregou a mensagem, andou com os seus discípulos. No meio, na metade da semana, então foi cortado. No ano 31, Cristo Jesus morre. Nos outros 3 anos e meio, era o período que os apóstolos pregaram a mensagem até a morte de Estevão, para selar o período, os 7 anos que Deus havia dado
para que o povo de Israel pudesse reconhecer o santuário, pudesse reconhecer Jesus como seu Salvador, como aquele que devia salvar a humanidade. É bem verdade que muitos dos judeus, como os discípulos, aceitaram a Cristo Jesus, mas aqueles que o rejeitaram deixaram de ser chamado povo escolhido, povo de Deus. Nesse período, então, o povo de Deus é todo aquele que aceita a missão de pregar, de apregoar a verdade da salvação de Cristo Jesus. Durante 3 anos e meio, Jesus então pregou a palavra, anunciou, exaltou que ele era o santuário, ele era o instrumento. E então, nos outros 3 anos e meio, Jesus, então, por meio dos seus discípulos, por meio do Espírito Santo, deu essa mesma mensagem que foi rejeitada pelos judeus ortodoxos, digo no geral. Prezados irmãos, como Satanás reagiu então ao ver que Cristo Jesus estava bolando um plano, estava maquinando um plano da salvação? Satanás então ataca o santuário. Quem Satanás devia usar? Qual é o instrumento que Satanás usou para atacar diretamente o santuário? Para atacar a verdade do santuário? O livro de Daniel nos ilustra, Daniel capítulo 7, a visão dos 4 animais proféticos. O primeiro era um leão com asas de águia, o segundo era um urso com 3 costelas, o terceiro era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e o quarto então era um animal terrível, espantoso. O leão representava a Babilônia, o urso representava a Medo-Persa, então o leopardo com 4 cabeças representava a Grécia, 4 generais Cassandro, Lecima, Seleuco e Ptolomeu, as asas, a rapidez de conquista. Então vamos nos centralizar nesse quarto animal, que é o instrumento que Satanás usa então para o ataque direito ao santuário de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Daniel capítulo 8, versículo 12. Vê o exercício, a função desse animal terrível, descrito na Bíblia como terrível, espantoso e de modo forte. E o exército lhe foi entregue a esse animal, que significa poder, império ou reino. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto. O que é o holocausto? O sacrifício feito. O holocausto, a morte de Jesus, foi entregue com sacrifício contínuo por causa da transgressão. Vamos um pouco em frente. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. O que esse animal devia fazer? Lançar a verdade por terra, destruir a verdade. Ele atacou diretamente a verdade e fê-lo e teve positividade. Lançou a verdade por terra e teve sucesso, venceu. Que verdade é essa que Satanás lançou por terra, prezados irmãos? A verdade do santuário. Agora a pergunta que não quer se calar é: como Satanás é capaz de pegar o santuário, ou seja, de lançar a verdade do santuário por terra? Vamos acompanhar aqui calmamente. Não é como Satanás então ataca o santuário por meio dessa besta, desse animal, desse poder que representa o poder antagônico ao poder de Deus, ao poder do bem, que é um poder antagônico, contrário ao poder do bem, que é o poder do mal. Daniel capítulo 8, versículo 12, diz assim: atacou o contínuo sacrifício e o sacrifício diário. O que é o sacrifício diário? No santuário terrestre havia um processo de sacrifício contínuo. Havia turmas de sacerdotes que de manhã, às 9 horas, faziam o sacrifício pelo povo, e de tarde, às 15 horas, faziam o sacrifício pelo povo. E esse sacrifício diário era chamado o sacrifício contínuo. Esse sacrifício representava Cristo Jesus, que um dia seria sacrificado de uma vez por todas para salvar toda a humanidade. Quer dizer que o sacrifício feito por Jesus, ele é contínuo, vale para sempre, para aqueles que o aceitaram. Então Satanás ataca o contínuo sacrifício, ataca o sacrifício da cruz de Cristo Jesus. Em segundo lugar, também esse poder antagônico vai atacar o batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus, quando foi batizado, saiu logo das águas. Ele vai atacar a forma batismal, o significado batismal.
Vamos entrar no lugar santo. Daniel capítulo 8, versículo 2 diz que atacou a verdade, lançou a verdade por terra e prosperou. A verdade, no santuário, os pães representam a verdade, o pão da vida. Quem comer do meu pão, como nós estudamos na lição passada, e beber do meu sangue, viverá eternamente. É essa verdade, então, do pão, do maná que desceu do céu, que Satanás vai atacar. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 4, atacou o sistema de intercessão. Qual é o sistema de intercessão de Deus? O homem ora para Cristo Jesus, e Cristo Jesus no santuário, nosso substituto, se apresenta perante Deus como nosso intercessor. Satanás então vai criar outros mecanismos de chegarmos a Deus que não é por meio da oração. E ainda, Daniel capítulo 7, versículo 25, atacou também os santos dos santos. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, os seguidores de Jesus. Então Satanás vai atacar esses seguidores de Jesus para os matar. E por fim, então, Satanás ataca também a lei de Deus, tenta mudar a lei de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 25, diz que se ocupará em mudar os tempos e as leis. Mas até agora não entendemos como é que esse poder antagônico, ou seja, a Igreja Apostólica Romana, que surgiu na Idade Média, não é? E chegou ao seu apogeu, não é? De poder com Hildebrando, ou seja, Papa Gregório, então atingiu o patamar de acima do próprio Deus. Esse poder então trouxe uma forma doutrinal, um sistema de adoração diferente que atacava diretamente ao sistema instituído por Deus. Vê, no primeiro passo, o altar do holocausto, a indulgência, diz a Igreja Católica, a indulgência é o meio mais fácil de perdoar os pecados e não Cristo. Não precisamos de confissão pública e sim de aspersão. No livro Catecismo Controverso, você pode encontrar essas passagens no preto e no branco, que a indulgência, para além do sacrifício de Cristo, precisamos pagar indulgências plenárias. Quando o teu pai morre, é preciso pagar um dote, uma indulgência, e essa indulgência será o preço para a tua salvação e libertação. Prezados irmãos, um pouco à frente nós temos então aqui o batismo, não é? O batismo por aspersão ou sacrifício de Cristo não é suficiente para nos purificar. Há necessidade de um purgatório, há necessidade de um serviço adicional para que nós sejamos perdoados. A Igreja Católica então ensina que há um purgatório. Quem era muito pecador, esse vai para o inferno, mas aquele que era um pouco pecador, então passa para o purgatório, e o purgatório faz a tarefa de purgar o mal para que a pessoa depois então tenha acesso, não pela porta do céu, mas pela janela do céu, e tenha também acesso à salvação. Contrariando o princípio do batismo por imersão, instituído por Deus, instituído pela Eclésia, por Cristo Jesus, quando ele foi batizado por imersão, dando um batismo substituto, que é o batismo por aspersão, prezados irmãos. Vamos então no terceiro passo, que é o ataque direito aos pães asmos. A Eucaristia é transubstanciação. Na Eucaristia, criatura cria Deus. Eu vou explicar isso. A Bíblia só pode ser interpretada pelo clérigo. Vamos começar daqui de baixo. A Igreja Católica, ao longo de muito tempo, na Idade Média, pregou que a Bíblia não podia ser interpretada por qualquer pessoa, a não ser os clérigos, as pessoas entendidas na matéria e aprovadas pelo Vaticano. E, por outro lado, também a Eclésia, a Igreja Católica, compreendia que a Eucaristia é a verdadeira transubstanciação. O que é que significa transubstanciação? Significa que quando o padre traz a hóstia, ou seja, aquele pãozinho e aquele vinho, depois da oração do padre, vê
que o próprio pão se transforma em Cristo Jesus. E o sangue se transforma em sangue de Cristo Jesus. Não é que o pão é o meio ou o mecanismo. Não, se torna o próprio Cristo Jesus. Quer dizer que a oração humana torna o pão Cristo. É uma criatura criando Cristo Jesus, prezados irmãos. Então, a Igreja Católica ensinou isso. E até hoje, muitos de nós ainda conhecemos essa verdade. Quando se pratica a missa, na verdade está se praticando a Eucaristia, que é a missa, que é a transubstanciação. Hoje o mundo protestante acredita na consubstanciação. O que é consubstanciação? Diferente da transubstanciação da Igreja Católica, a consubstanciação é quando, não é, o pão e o vinho na Eucaristia é o meio pelo qual Cristo entra no crente. Mas para nós cristãos, para a Bíblia, a Santa Ceia, a Eucaristia, é simplesmente o símbolo da morte de Cristo Jesus. Prezados irmãos, vamos então passar para o quarto ponto, que é o altar de incenso. Como é que a Igreja Católica ataca o altar de incenso? O sacrifício, a confissão católica, prezados irmãos, é feita em uma sala, onde o padre está de um lado da sala e do outro lado está então o pecador. E o pecador explica o seu pecado ao padre, e o padre do outro lado então tem a autoridade delegada para perdoar o pecado desse crente que trouxe o seu pecado até ao clérigo. Prezados irmãos, esse ato é uma invasão direta ao trabalho de Cristo no santuário celeste que está intercedendo por nós. Nem pastor, nem padre, nem bispo, nem arcebispo nenhum tem poder de perdoar pecado, a não ser o próprio Deus. Prezados irmãos, vamos então passar para o quinto ponto da nossa peça do santuário, que é o candelabro. Vós sois a luz do mundo, Cristo disse. Então, durante 1260 anos, a Igreja Católica fez uma perseguição ferrenha aos seguidores da verdade, aqueles que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E esse processo de perseguição era a imposição da doutrina falsa em oposição à doutrina verdadeira, para que a luz não se espalhasse mais ao mundo. E no final, então, a mudança solene do sábado para o domingo, feito pelo papado, demonstra ter o papado poder para mudar e instituir novas leis. Com esse ato, então, a Igreja Católica se viu na posição e na qualidade de mudar os desígnios do próprio Deus. É um atrevimento autêntico, prezados irmãos. Então, aqui está apresentado o ataque de Satanás ao santuário. Cada móvel, cada peça do santuário foi atacada especialmente por Satanás, e torcendo a verdade em falsidade, em um sistema falso. Com essa mudança, Satanás então pretendia, não é, desviar a atenção das pessoas ao verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a verdadeira cruz apresentada pelo santuário, para um substituto humano. Mas Deus, em seu maravilhoso amor e misericórdia, começa então um processo de restauração, de purificação, de restabelecimento do santuário ao longo do tempo. Durante toda a Idade Média, a igreja perdeu-se da verdade. A igreja foi obrigada a adorar o homem, a criatura, em vez do Criador. Mas Deus então começa um processo de purificação do seu santuário, para que esse santuário pudesse ser trazido de volta. E quem Deus então usaria para trazer o santuário de volta? Eu quero começar contigo no ponto número 3, a verdade sobre a palavra do Senhor. Durante muito tempo a Igreja Católica pregou que
A igreja, a tradição da igreja estava acima da Bíblia, a palavra de Deus. Mas Deus levantou no ano 1300 um homem, John Wycliffe, que disse que só a Escritura, só a palavra de Deus é o nosso único guia de fé. Você conhece pela história John Wycliffe? Ele pregou que devíamos seguir a Bíblia como a regra de fé. Então, com esse ato de John Wycliffe, o mundo se repercebeu, se apercebeu novamente da verdade sobre as Escrituras acima de qualquer autoridade humana. Prezados irmãos, no ano 1400 a 1500 surgiu um homem levantado por Deus, Martinho Lutero, pregando a salvação unicamente por Cristo Jesus, restaurando então assim a verdade do altar de holocausto, que Cristo é o único cordeiro que pode nos tirar o pecado. Não precisamos penitência, não precisamos indulgência plenária para que nossos entes queridos, para que nós fôssemos salvos. Só precisamos aceitar a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Era suficiente para que a pessoa encontre a salvação. Vamos então passar para o terceiro elemento restaurado no santuário. Foi em 1500, John Calvino trouxe a verdade sobre adorar unicamente a Deus. Nossas orações, nossas intercessões têm que ir diretamente no santuário. Não padres, nem instrumentos humanos que vão perdoar nossos pecados. Nem mesmo o Papa pode perdoar nossos pecados, prezados irmãos. Só Deus pode perdoar nossos pecados. Por quê? Uma vez Jesus foi questionado que, sendo homem, estava perdoando o pecado. Sabe por que Jesus podia perdoar os pecados? Porque Ele era o Deus encarnado. Ele é a figura encarnada da própria salvação em pessoa, prezados irmãos. Vamos então passar para o ponto número 4, a verdade sobre o batismo. Como foi restaurada a verdade sobre o batismo? 1600, John Smith e Roger Williams trouxeram o batismo por imersão, em oposição ao batismo por aspersão. Prezados irmãos, desse grupo surgiu então os batistas. E foi graças a John Smith, Roger Williams, que hoje o mundo cristão pratica o batismo por imersão, pois na Idade Média era proibido o batismo por imersão pela Igreja Católica, prezados irmãos. E então, 1700, surge a restauração da luz, da verdade, da pregação do Evangelho, do castiçal, que foi por meio de John Wesley, que trouxe o estudo da Bíblia, a pregação da palavra de Deus por meio de estudos bíblicos. Por isso, então, eles recebem um nome pejorativo, metodistas. Veio da origem da palavra os que estudam com métodos. Wesley trouxe então de volta a verdade sobre o estudo da palavra, a necessidade de estudarmos diariamente a palavra e pregarmos essa palavra e ensinarmos às outras pessoas a palavra de Deus. Prezados irmãos, a verdade então está sendo restaurada paulatinamente até 1700 com John Wesley, mas ainda não temos toda a verdade. O que é que Deus então está fazendo, está usando? Deus começou usando os luteranos, os anglicanos, os luteranos com Martinho Lutero, os anglicanos com Calvino, os batistas com Smith e os metodistas com John Wesley. Foi usando um por um. E a verdade foi se completando, prezados irmãos, foi se completando aos poucos, até chegarmos a toda a verdade do santuário. Mas será que até os castiçais temos toda a verdade do santuário? Prezados irmãos, há uma linha que divide entre o lugar santo e o santíssimo. 1260 anos, a Igreja Católica perseguiu, matou
e dominou a igreja. A verdade foi lançada por terra, como disse Daniel. E lançando a verdade por terra, a verdade do santuário, a igreja apostólica romana prosperou nesse seu ato. Mas, 1798, o Papa Pio VI é preso a mando de Napoleão Bonaparte por seu general Berthier e é preso na prisão de Avignon, na França, onde viria a morrer. Então a igreja se liberta, mas faltava ainda uma verdade por ser restaurada. 1844, com o desapontamento do movimento adventista do sétimo dia. Prezados irmãos, sabe o que acontece? Realíssimo. A verdade do santuário é completada. Com o desapontamento de 1844, o movimento adventista percebe que Jesus não estava vindo para a terra, mas Jesus estava saindo do santo para o santíssimo. 1844 era a passagem, era sair do estudo da Bíblia somente, era o momento de entrar no santo dos santos, era o momento da compreensão da verdade do santuário. E quando então Jesus entra no santo dos santos, qual é o móvel que ele encontra? A Arca da Aliança, o trono de Deus, onde Deus se senta para julgar. 1844 começa o julgamento investigativo, prezados irmãos. Começa o julgamento investigativo. E com a descoberta da última verdade dentro dessa arca, que era a lei de Deus, os mandamentos, então o santuário se completa, prezados irmãos. O santuário se completa. Então o que diremos, pois? São os adventistas melhores que as outras? Não, prezados irmãos. Nós estamos a querer dizer que durante algum tempo Deus usou os metodistas, Deus usou os batistas, Deus usou os anglicanos, Deus usou os luteranos. Para quê? Para restaurarem a sua verdade. Se Martinho Lutero vivesse hoje, guardaria a lei dos mandamentos de Deus. Sim, guardaria o sábado. Porque Deus estava levando uma reforma, Deus estava levando uma restauração paulatina dos seus princípios. Então, os adventistas do sétimo dia descobriram a verdade sobre o santuário, porque eles receberam dos luteranos, receberam dos anglicanos, receberam dos batistas e receberam dos metodistas. O adventismo hoje é o conjunto de todos esses movimentos reformadores. Só que a bola, a responsabilidade hoje está na nossa mão de levarmos a conhecer essa verdade do santuário que se havia perdido. E essa verdade do santuário hoje é apresentada por meio das tríplices mensagens angelicais, as últimas mensagens que têm que soar sobre essa terra. Prezados irmãos, primeira mensagem encontrada no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio dos céus, que tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a face da terra, sobre todas as nações, tribo e língua. Qual era essa mensagem? Qual é esse evangelho do reino, esse evangelho eterno que devia ser pregado a todas as criaturas? Prezados irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todo mundo, então virá o fim. Eu imagino, prezados irmãos, que Jesus, quando estava dizendo essas palavras, e este evangelho, ele apontou para si, e este evangelho, eu sou o evangelho. Eu sou o santuário. Esse evangelho, essa mensagem do santuário, essa mensagem de salvação que sou eu mesmo, deverá ser pregado em todo mundo, em testemunho para toda a gente, para que o fim venha. Deus não vai destruir o mundo, a terra, sem que o mundo saiba que Cristo Jesus um dia veio à terra para ser o nosso sacrifício substituto. E por meio do seu plano estruturado pelo seu santuário, nós podemos voltar aos braços do Deus de amor. Qual é esse evangelho, prezados irmãos, que deve ser pregado hoje em todas as criaturas? Cristo Jesus, sim, mas o que esse evangelho está dizendo? O evangelho está dizendo: filho meu,
Você aceitou a Jesus Cristo? Jesus na cruz do Calvário, você aceitou o altar de holocausto? Sim. Você aceitou o batismo? Sim. Você aceita a palavra de Deus? Sim. Você aceita que Cristo é o teu intercessor no santuário? Sim, aceita. Você aceita que você tem que pregar essa palavra aos outros? Sim. Filho, entra na arca. Entra no Santo dos Santos. Entra no Santíssimo. Venha à habitação de Deus. A mensagem final de Deus, por meio do seu povo, para este mundo é: entra na arca. Assim como Noé, durante 120 anos, apelou os antediluvianos para que entrassem na arca, Deus está dizendo que o único meio de salvarmos a nossa vida é pelo seu santuário, é entrarmos na arca da aliança, é irmos ao encontro de Deus, é termos comunhão novamente com Cristo Jesus, prezados irmãos. A arca já não é uma arca física, agora é uma arca espiritual. Temos que chegar ao apogeu da verdade. Não adianta nada ficarmos no pátio, não adianta nada terminarmos no Santíssimo, no Santo. Desculpa, precisamos ir até o Santíssimo, a presença de Deus. Precisamos guardar os mandamentos que estão lá. Precisamos, não para sermos salvos, mas porque estamos salvos, porque aceitamos a Jesus. Temos que caminhar com Ele, dar os mesmos passos que Ele deu. Ele nos mostrou o caminho para chegarmos até Cristo Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, Ele ministrou pão. Ele se tornou nosso intercessor. Ele ministra perante os castiçais e entrou no lugar santíssimo. E nós também precisamos entrar. Noé alertou ao mundo que haveria um dilúvio e os animais de todas as espécies entraram na arca, mas o homem racional não entrou na arca, prezados irmãos. E o dilúvio veio então e levou a todos e se tornou tarde. Por quê? Porque não entraram na arca. A mensagem do Senhor para a sua igreja nos últimos tempos: entre na arca. Aceite o santuário do Senhor. Aceita o plano que Deus nos apresenta, que é o plano de salvação. O único meio, o único caminho para a salvação. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Há um caminho e este caminho está no santuário. Eu sou o caminho. Eu sou o santuário que te leva à presença de Deus. Prezados irmãos, quando Noé saiu da arca, foi-lhe apresentado um novo mundo, uma nova oportunidade, um novo recomeço. Aqueles que aceitarem o plano de Deus por meio do seu santuário terão uma nova oportunidade. O segundo anjo, então, Apocalipse capítulo 14, versículo 7 diz: dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. A mensagem de advertência é temer a Deus, fazer a sua vontade, guardar os seus mandamentos. Dai-lhe glória é guardar os seus mandamentos, é fazer a sua vontade, é seguir o seu sistema de adoração. Por quê? Porque é vinda a hora do seu juízo. É vinda a hora do julgamento. O julgamento final está a caminho. E de que lado você quer estar nesses momentos finais da história do mundo? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar até o último estudo que nós vamos ter sobre o grande conflito entre o bem e o mal, que tem como tema o juízo final. Paz e graça.